Vamos para matemática agora. Eu sei que você já deve ter corrigido, porque a prof postou lá no Eclass a página com as respostas, mas mesmo assim eu queria dar uma explicaçãozinha. O prof sempre esquece que tem que segurar esse microfone aqui perto para a voz da prof ficar melhor, tá? Então lá, eu peguei agora a página ali, 140, que foi da atividade que nós fizemos, certo? E agora eu quero dar uma explicaçãozinha sobre cada uma delas. Essas atividades que estão agora no finalzinho do capítulo são umas atividades de lógica, é para a gente desenvolver o raciocínio lógico, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção para poder acertar. Então lá no exercício 1, pedia para você circular a pecinha que não seguia o padrão das demais. Então você tinha que descobrir qual era o padrão. E lá na paginazinha de resposta, eu coloquei um recadinho lá dizendo qual era o padrão. Ó. A peça marcada é a única que não possui uma sequência numérica. O que seria uma sequência numérica? Olha aqui a primeira pecinha. 3, 4. Né? É uma sequência numérica. O 3 vem antes do 4. Né? É uma sequência. 1, 2. Agora eu vou pular aquela que está circulada. 2, 3, 4, 5. Então, é uma sequência numérica. Já a que a gente tinha que marcar, ela não estava seguindo uma sequência numérica, ela estava 2, 5. Sendo que depois do 2 não é o 5 que vem, é o 4. Então, teria, se fosse 2, 4 não, desculpa, é o 3. Teria que ser 2, 3. 2, 3 já está aqui, ó. Então, ali não tinha uma sequência numérica. Então, ó, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Certo? Ou ela seria 2, 3 ou seria 4, 5. Mas nenhum desse jeito que ela não estava seguindo essa sequência numérica, tá bom? Muito bem. Depois vinha o problema para você descobrir as malas de cada hóspede aonde que ia ser colocado, tá? Então aqui ó, tinha as bagagens, cada bagagem para não se perder, né? O responsável por ela colocou o número do apartamento, porque senão ele ia se confundir tudo, não ia conseguir entregar nenhuma bagagem. A primeira pergunta era bem simples. Quantas bagagens o Júlio, né, que é o responsável pelas bagagens, tinha que levar para os quartos? Então, era só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 bagagens. Era a resposta aqui da letra A. Tá. Na letra B, perguntou assim, as bagagens serão entregues em quais quartos? Tá? Então, qual vai ser o primeiro quarto que o Júlio vai entregar? Ele vai entregar, é claro, que primeiro o quarto que tem o menor número. Qual é o quarto que tem o menor número? Apartamento 3. Tá? O penúltimo seria aquele que vai vir antes do último. Primeiro eu tenho que descobrir qual é o maior. Bom, eu já sei que o maior o número do apartamento maior era o 20, então o penúltimo vai ser o 19. Então, penúltimo, apartamento 19. E na sequência, é claro que o último vai ser o apartamento 20, porque não tem nenhum outro apartamento com um número maior, tá? Aí na letra C perguntava assim, que ordem numérica corresponde à penúltima bagagem? Né? Aí já não era o número do apartamento, era a ordem numérica. Se eu tenho 7 bagagens, a última vai ser 7ª na ordem da entrega. E a penúltima vai ser qual? A 6ª bagagem, tá? Essa era a resposta. Agora aqui, no exercício 3, tinha que você descobrir, né, ligar cada pessoa ao seu nome. Então, ali dizia assim, Ana
é a primeira, ok? Então, só um pouquinho que a prof esqueceu de desligar o celular, desculpe. Ana é a primeira, tá? Opa! Ana é a primeira. Se ela é a primeira que está sentada, era só ligar o nome Ana até ela. E Vitor é o último. Então, é o último do sofá. Então, tá fácil, ó. Vitor é o último. Luísa está antes do Fábio. Como só tem duas do sexo feminino, se Ana é a primeira, eu sei que a Luísa é a que está no meio, né? E ela está antes do Fábio, tá? Então, se ela está antes do Fábio, esse de camiseta vermelha aqui é o Fábio. Você vai ligar ali. E é claro que quem sobrou é o Daniel. Daí é só ligar ali no Daniel. Aí mandava você fazer o seguinte: pinte de laranja o nome do filho que tem dificuldade para ouvir. Então, nós temos aqui 3 crianças: a Luísa, o Fábio e o Vitor. Eu tinha que descobrir qual deles tem dificuldade para ouvir. É o Fábio. Olhe lá, eu marquei para você enxergar direitinho ali, ó. O que é que tem na orelha do Fábio? Isso, um aparelho de surdez. Então, o Fábio é que é o que tem problema ou dificuldade para ouvir. Aí o nome dele você tinha que pintar de laranja. Certinho? Vamos continuar? Muito bem. Agora nós vamos fazer o restante das atividades, na página 141, tá? Então, lá na página 141, eu até sugiro assim que se você tiver figurinhas ou tiver cartinhas, você coloque na mesa para dramatizar, para representar as figurinhas do Zeca e as figurinhas do Paulo, tá? O Zeca é esse mocinho aqui, ó, de camiseta azulzinha clara, cabelo enroladinho. O Paulo é esse loirinho de camiseta branca e vermelha, tá? O Zeca, ele tem 12 figurinhas, certo? E o Paulo tem 9 figurinhas. Qual dos dois tem mais? O Zeca. Muito bem. Ele tem 12, então ele tem mais. Certo? Agora, o que tá pedindo ali? Não é o que tem mais. Olha qual é a pergunta. Faça um X no quadrinho que indica quantas figurinhas Paulo precisa ganhar para ter a mesma quantidade do Zeca. Então, você vai fazer o quê? Vai pegar lá as 9 figurinhas que são do Paulo e vai colocando figurinha até chegar no 12. Quantas figurinhas você teve que colocar? Esse número de figurinhas que você teve que colocar é o que está faltando para ele ter 12. Aí você vai ver, faltava 3, faltava 6, faltava 9, faltava 12. O 12 você sabe que não vai ser, tá? A, B, C ou D? Qual é a resposta certa? Depois você confere lá no arquivo em anexo, ok? Então vamos ao exercício 5. O Heitor, o Cláudio e a Tânia, eles estão guardando latinha de refrigerante para serem recicladas. Vocês sabem que é importante reciclar o lixo. Se nós separarmos o nosso lixo em lixos que não são recicláveis e os recicláveis, nós já ajudamos bastante a natureza, porque os recicláveis, eles vão para um outro tipo de lixo, que eles vão ser separados por tipo, depois vão para a fábrica se transformar em outras coisas, tá? Então, separar o lixo é importante. Continuando ali. Preencha a tabela com o número de latas que cada um deles já guardou. Ai, muito fácil. Ninguém vai errar isso daí. Você vai contar. Heitor, 1, 2, 3, 4. 4 latas. Cláudio, você vai contar quantas latas aqui o Cláudio, põe o número. Tânia, quantas latas tem a Tânia? Põe o número. Aí, qual vai ser a próxima questão sobre isso?
marque o X no item que representa a soma de todas essas latas. Então, aí você vai contar aqui, ó, quantas latinhas eles têm os três juntos. A soma é todos os três juntos, tá? E você vai ver, deu 17 latas, deu 18 latas, deu 19 latas ou deu 20 latas? Marque o X na letra certa. Agora preste atenção, é um desafio. Qual dos números segue um padrão diferente dos demais? Preste atenção, tem números que estão seguindo um padrão, tá? E tem um deles que não está seguindo o padrão. Lembra o que eu expliquei lá das pecinhas de dominó? Tinha um padrão e um deles não seguia o padrão. Agora são esses números, olhe bem para eles e tente descobrir qual deles não está seguindo o padrão ou está seguindo a regrinha. Depois, confere com o papai e com a mamãe lá no arquivo que a prof deixou no e-class, ok? Um beijão!